Clima quente. Flamengo bloqueou as cotas de TV da Libra e botou fogo na disputa. Galera, é difícil explicar algo para alguém que não quer entender. E a imprensa paulista é bem assim. Eu tô aqui com o corte do Fabrício Kika e ele dá detalhes importantes do blog Túlio Rodrigues sobre a cronologia desse caso do Flamengo versus Libra. Tem responsabilidade também da Leila, presidente do Palmeiras, e dos outros presidentes dos clubes envolvidos que não cumpriram. E cara, o Flamengo tá certo. O BAP, presidente do Flamengo, pra cima deles. Tá certo, tem que ser assim. Vamos ver aqui, torcedor rubro-negro. Peço demais ao canal Mundo da Bola, link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal AS aí Fla. Ative o sininho, chega com aquele like. Aí pro vídeo ajuda demais e eu agradeço. Mas vamos ver a verdade destrinchada aqui. O que aconteceu? Agora tá muito claro. Enquanto algumas horas atrás eu dizia não há certo, não há errado nessa história, porque é a versão da Libra e a versão do Flamengo, agora tem uma coisa específica. Agora dá pra dizer categoricamente o Flamengo... As evidências apontam que o Flamengo está certo. As evidências sugerem que o Flamengo está certo. Que há um lado certo nessa história. Olha só, o PVC começou a repercutir o que veio das reclamações dos clubes durante o final de semana. O Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro, entre outros, Grêmio. Esses clubes se manifestaram dizendo que o Flamengo estava sendo ganancioso e tinha por objetivo simplesmente desestruturar a liga pela ganância, por querer trabalhar sozinho e etc. Esta é a versão ainda mais aceita fora das nossas bolhas, as bolhas que vocês estão inseridos agora. Isso é fato. Por quê? Porque no final de semana o Flamengo entrou na justiça, sem uma explicação exata do que estava acontecendo. O Flamengo entrou na justiça e automaticamente o que acontece? Quem solta, quem começa a narrativa, a detém. E o Flamengo agora tem o trabalho de desconstruí-la, que é muito mais difícil do que construir. E aí o que causou surpresa foram os jornalistas, alguns jornalistas, comprando uma versão. Ah não, olha só, o Flamengo assinou, mas o Flamengo assinou! E o comentário até então mostra a assinatura. E aí, você aos poucos, você vai correndo atrás da informação. Mas quando eu fiz os vídeos, eu só disse uma coisa. Eu falei, há uma outra versão que está sendo completamente negligenciada. Eu nunca falei o Flamengo estava certo, o Flamengo está sendo perseguido, eu estou dizendo, e disse e reafirmo, e a gente está organizando aí um debate com o PVC, tomara que dê certo. Chegar e falar, você negligenciou, na minha visão, ele negligenciou a outra parte da história. Porque havia uma parte da história que dizia, olha só, nós não assinamos nada e havia um problema lá. E agora, o blog do Túlio, mais uma vez, o blog do Túlio Rodrigues, o Ser Flamengo, começou a identificar vários pontos importantes. E aí, ele aponta uma série de problemas. Olha só, eu vou ler aqui, na verdade eu vou colocar na tela. E vou lendo pra vocês, porque tem uma galera que não fica olhando pra mim, né, que fica só aqui no headphone, então eu preciso ler também pra essa galera. A disputa em torno da Libra ganhou novos contornos, novamente lá do blog Ser Flamengo do Túlio, abraço ao poeta. Novos contornos com revelações de bastidores que mostram como compromissos firmados entre clubes não foram respeitados. O ponto central recai sobre o Palmeiras e sua presidente, Leila Pereira, acusada de não cumprir acordos que haviam sido decisivas para que o Flamengo aceitasse reduzir sua fatia de receita da divisão dos direitos de transmissão. As revelações foram feitas por Patrick Moraes em uma longa thread no Twitter, que trouxe à tona informações de bastidores até então pouco conhecidas. O contrato com a Globo, aprovado no Conselho Deliberativo do Flamengo em 2024, foi negociado sob a promessa de que a Libra implementaria reformas estruturais. A diretoria rubro-negra, então presidida pelo Landim, abriu mão de garantias financeiras relevantes, acreditando que essas mudanças seriam cumpridas. Para aceitar não abrir mão do mínimo garantido, Landim negociou 4 pontos fundamentais. Direitos internacionais não seriam tratados como produto do bloco. Haveria início imediato da discussão sobre o fair play financeiro. A Libra discutiria os multi-clubs ownership, clubes que são pessoas que detêm vários clubes, e limitaria transferências internas. Seria feita a padronização dos gramados, incluindo ajustes específicos para o Palmeiras. Apenas a primeira exigência foi cumprida. John Textor, dono da SAF do Botafogo, revelou em junho de 23 ao Globo Esporte, aqui o link, que o Flamengo havia sido flexível na negociação, abrindo mão de proteção para beneficiar a formação da liga. O Flamengo aceitou abrir mão do mínimo garantido para não travar o processo. Foi uma postura razoável e conciliadora, diferente da narrativa que se criou. Nenhum clube grande vai simplesmente dar dinheiro para os pequenos. O Flamengo foi flexível, mesmo sabendo o quanto merecia ganhar pelo tamanho que tem. As atas e registros das assembleias mostravam que as discussões sobre o fair play financeiro foram sistematicamente adiadas, a pedido da presidente do Palmeiras, que preferiu aguardar os estudos da CBF. O debate sobre MCOs sequer avançou. Já a padronização dos gramados travou diante da resistência do Palmeiras, cujo Allianz Parque mantém contrato
com a W Torre para a utilização de pílio sintético. Leila endureceu o discurso em nota em entrevistas recentes, chegando a afirmar que poderia criar uma liga sem o Flamengo. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. Se o Flamengo quiser, que jogue sozinho, contra o sub-20 dele, disse a Record. O futuro da Libra permanece incerto, segundo o blog. O que se vê, por hora, é um cenário de promessas não cumpridas, retóricas belicosas e um embate que revela mais sobre alianças políticas do que a construção de um modelo sustentável para o futebol brasileiro. A linha do tempo da disputa judicial entre Flamengo e Libra. Em setembro de 24, o então presidente Rodolfo Landim assina o Estatuto da Libra. Assina o Estatuto da Libra, não as separações e as divisões das receitas de audiência. Fica definido o modelo de 40, 30, 30, mas sem detalhamento sobre calcular a fatia de audiência. Ninguém nega. Quando o PVC fala, mas ele assinou! Foi isso que o Flamengo assinou. O Flamengo aderiu oficialmente à Libra e concordou nessa divisão. E aí, o primeiro grande erro em toda essa discussão, o primeiro erro absurdo em toda essa discussão. Pergunto uma coisa pra vocês. Há alguma definição de regra, datas ou calendário nessa liga? A resposta é não. Ou seja, claramente há pontos importantes que precisam ser definidos e serão definidos em assembleia. Então, quando você assina, você faz parte desse grupo, mas isso não significa que todas as decisões foram tomadas. Isso é uma bobagem, uma besteira retórica gigantesca. Agora, é conveniente. Por quê? Porque quando você simplifica o discurso, quando você é jornalista, você tem uma capacidade de se expressar ou através da escrita ou através da fala muito maior do que um arquiteto como eu. Mas quando você simplifica e você diz, mas ele assinou, sem explicar o que foi assinado e sem explicar que haverá outras assinaturas, outros debates, outras disputas, inclusive comerciais, você exclui e você diz e você empurra a narrativa que o outro clube, o Palmeiras pode empurrar a narrativa que eles quiser, ele é um time competidor, é alemão, é inimigo, com os limites esportivos, claramente. E há essa disputa fora de campo, quando o Bruno Henrique está para renovar, aparece uma proposta, ou pelo menos o Palmeiras vem a público dizer que há um interesse, então ajuda o jogador, e aí faça com que o Flamengo pague mais. Isso é tudo um jogo, é tudo uma política. Então, tudo bem, vai lá se manifestar dizendo que o Flamengo é o malvadão, ela pode fazer o que ela quiser. Nós vamos criticá-la por isso também, mas o jornalista não pode embarcar. O jornalista não pode embarcar. O jornalista, por conveniência retórica, não pode simplificar e dizer ele assinou e fazer com que as pessoas, o interlocutor, o não flamenguista, diga, não, mas se assinou, então tem que cumprir, como é o que está acontecendo. Em janeiro de 25, o BAP assume a presidência do Flamengo, inicia a revisão de contratos da Libra e identifica a ausência de critérios claros no rateio da audiência. Em fevereiro e abril, primeiras conversas entre Flamengo e Libra para buscar o consenso. O Flamengo defende o uso do cadastro do PPV como parâmetro para cálculo, o que elevaria sua receita. Negociações se arrastam sem avanços. Maio de 25, primeira Assembleia da Libra para discutir a fatia de audiência. O Flamengo apresenta a proposta que poderia levar sua cota. Proposta fica em aberto sem deliberação. Agosto de 25, nova Assembleia realizada. Aprovado o cenário 1, que consolida a divisão atual, com votos contrários de Flamengo e Volta Redonda. O Flamengo sustenta que a reunião foi irregular, pois a definição deveria ser por unanimidade, já que o estatuto não previa critérios claros. Libra alega que já tem documento com assinatura de Rodolfo Landim, concordando com o rateio proposto. O Flamengo pede documento comprobatório, Libra não responde. Setembro, Flamengo notifica extrajudicialmente Libra e Globo. O Flamengo ingressa com a ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pede suspensão dos efeitos da Assembleia de agosto e o bloqueio de valores a serem repassados pela Globo. Desembargadora concede liminar favorável, bloqueando cerca de 77 milhões em repasses. Libra anuncia que vai recorrer da liminar. Quem tá errado? Agora há evidências de que quem tá errado é a Libra. E aí, o Túlio, ele mandou mais essa aqui agora no Twitter dele. É falso que o Flamengo não queria participar de uma liga, se fosse o caso, não teria ingressado na Libra. Eu só faço uma correção aí ao Túlio, né? Apesar do nome Liga, não é uma liga, nunca foi uma liga. Não é liga. É um grupo de comercialização. É um novo Clube dos 13. Como a Liga Forte é um outro Clube dos 13. Participar desse grupo sugere que quem quer que esteja aderindo a esse grupo vá formar uma liga, mas não há muito sentido não, porque você adere nesse grupo, você faz uma negociação, você imagina que você vai ganhar mais dinheiro através dessa negociação. Por outro lado, você fala assim, não abrirei mão de nada. Você sabe, se você entrar numa liga com essa postura, não vai funcionar. Não vai dar certo. É falso que o Flamengo esteja buscando uma virada de mesa. O clube respeita os contratos, basta consultar todas as atas de reunião para comprovar. É falso que o Flamengo negue ter assinado o contrato e queria reverter suas condições, mudando a regra do jogo. A convocação da Assembleia, essa aqui é, para mim, a posição mais importante aqui. A convocação da Assembleia Geral da Libra, em maio de 25, é clara.
convoca para votação e aprovação de cenários relativos à audiência na venda do direito de transmissão. É falso que o Flamengo esteja pleiteando receber de volta 100 milhões. É falso que tenha sido acordado qualquer definição percentuais de audiência. O Estatuto é omisso nesse ponto. Por isso, a Assembleia Geral da Libra teve que deliberar sobre a lacuna existente no Estatuto. Como será deliberado, por exemplo, a questão do calendário, do uso do gramado sintético, do fair play financeiro, se fosse uma liga de verdade? Não houve uma conclusão. O Flamengo votou contra a opinião dos demais clubes. Mesmo assim, a Globo pagou. A Globo tem que pagar, porque tá no contrato. Eu vou pagar, vocês decidam. Segundo o cenário proposto pela Libra, é ilegal, pois fere a unanimidade do Estatuto. Claramente ilegal, né? Obviamente ilegal. Sem a menor sombra de dúvida que é um processo ilegal. Claro, não tem muita discussão a respeito disso. Mas é conveniente. É a questão da narrativa. E aí, com as notas de repúdio dos clubes, claro, o São Paulo vai reclamar, o Santos vai reclamar, todo mundo vai reclamar, mesmo que eles ganhem mais dinheiro, porque os caras esses clubes precisam de dinheiro agora. Esses clubes têm o que se chama exposição de caixa. Como eles não têm dinheiro, eles precisam emprestar, eles têm dinheiro para receber. Mas não tem dinheiro agora para pagar sei lá, água, luz, salários. Então os caras vão pegar dinheiro emprestado e vão pagar juros sobre esse dinheiro alto. Então os caras estão desesperados. Então é melhor receber menos, mas receber agora. Então, olha só o que acontece. Notas de repúdio de praticamente todos os times da Libra. Jornalistas, no começo da semana, se manifestando, segunda, terça e quarta, com declarações que eu vou colocar aqui algumas declarações, né? Fazendo declarações muito, mas muito ruins, muito frágeis, muito frágeis. E essas declarações, elas se somam às notas de repúdio. Declarações como essa aqui, por exemplo. Aí o Flamengo diz que essa questão do critério da audiência não está suficientemente claro. O que exige... Audiência de pay-per-view, né? Até aí, legal, né? Até aí, tamo junto. Audiência de pay-per-view. É o critério de audiência, na verdade. A audiência toda, a audiência geral. É geral, Igor? Ah, então tá. O que eles querem Porque tem a divisão, estender... né, Igor? De 40% o valor é dividido entre todos os times que fazem do Campeonato Brasileiro, 30% de desempenho, que é referente à classificação no campeonato anterior, e 30% da audiência que aquele clube gera. Mas isso... E o que o Flamengo quer, só pra completar, desculpa, PVC, nessa questão aí, é porque o Flamengo quer estender pra todas as frentes, todas as mídias, todas as plataformas, o critério de audiência do pay-per-view, que é aquele critério de adesão que o cara vai lá, paga e informa... Que é um absurdo. Porque assim, cara, me desculpa. Eu discuto com o Rodrigo Matos isso. Cara, mas eu coloco lá o meu clube, mas eu compro os 20. Por que alguém tem que ter mais se eu comprei os 20, o pacote dos 20? Eu nunca entendi isso desde o ano 2000, sou assinante do pay-per-view há 25 anos. Por que a divisão se dá pelo cadastro se quando eu compro o pacote de pay-per-view, eu compro os jogos dos 20? Então me vende só do meu clube. É que o Flamengo faz no exterior e eu só compro os jogos do Flamengo no exterior. Haverá um grupo enorme de torcedores relevante que vai comprar todos os jogos. Eu, possivelmente, até compraria todos os jogos. Mas a vasta, absoluta e absurda maioria só vai comprar os jogos do seu time. Se houver um pacote Vasco da Gama, o torcedor... Aí são jogos em casa e fora de casa. Tem jogo do Vasco, sei lá como seria o arranjo comercial disso. Dá até pra fazer, mas não sei como faria. Então o torcedor do Vasco vai comprar isso, não vai comprar Juventude e Esporte, tá? Então lembrando, final de semana, notas de repúdio dos clubes, declarações como essa aqui. Lá atrás, quando você tinha o Novo Horizontino, Mirassol, Guarani não, Ituano, Ponte Preta, discutindo para sair da Libra e ir para a Liga Forte, você conversava com o presidente do Novo Horizontino, por exemplo, ele dizia: não, a gente fez reunião de manhã com a Libra e de tarde com a Liga Forte. É incomparável. Na Liga Forte, você pega o documento e eles te detalham tintim por tintim como é que vai ser a divisão de audiência, como é que vai ser a divisão de desempenho, como é que vai ser o igualitário. E na Libra, tá tudo meio jogado. Então o Flamengo tem essa dose de razão. Só que ele assinou o documento. E nem o Grêmio, nem o Santos, nem o São Paulo, nem o Palmeiras estão discutindo a divisão. Você pode discutir o seguinte: vem cá, isso aqui não tá tão claro pra gente. Vamos rediscutir? Vamos. Mas você vai pra justiça bloquear. De novo. E nem o Grêmio, nem o Santos, nem divisão de desempenho, como é que vai ser o igualitário. E na Libra, tá tudo meio jogado. Então o Flamengo tem essa dose de razão. Só que ele assinou o documento. E nem o... Olha só. Se não houvesse uma versão do Flamengo dizendo que o Flamengo não assinou, que há um problema, daria pra entender essa posição. Mas quando o PBC fez esse programa, a gente já tinha dito aqui no canal que não tinha assinado. A gente já tinha falado, isso não existe, galera. A gente já tinha dito isso. E aí, teve mais essa aqui. O documento foi assinado. Sim. Não se tá falando assim, não, mas ninguém quis fazer liga nunca. Não se trata disso. Trata-se que tem um documento assinado. Sim. Você comprou meu apartamento e depois você falou que não comprou. Sim. Mas tá aqui, eu tô com o documento. É um compromisso que já foi firmado. Exato. Eu entendo o ponto de vista dos flamenguistas que consideram que o Flamengo gera mais audiência e que por isso merece uma fatia um pouco maior do bolo. Mas então não assinasse. Mas foi assinado, né? Foi firmado. Claro. Então tem esse... é muito legal. O problema é que as pessoas começam a discutir, a tratar isso como se fosse uma discussão clubista, e não é clubista. Absolutamente não é clubista mesmo. Não é clubista. Não é uma discussão clubista. A gente não tá falando de clubes aqui.
Nós não estamos falando de clubes, nós estamos falando de uma situação comercial, não tem nada a ver com clube. É uma discussão de um documento que foi assinado pela gestão Rodolfo Landim. Tem um monte de gente que defendeu o Rodolfo Landim ia fazer o estádio, que o plano do estádio era maravilhoso, era monumental, agora vê o BAP com o plano do estádio que é muito mais realista. Aí desvia do assunto. E aí, pra gente terminar essa conversa aqui, né, aí tem algumas coisas que são curiosas, né? As coisas que são curiosas. O Danilo Lavieri, que faz uma defesa muito pobre também, já inclusive discutimos no Twitter algumas vezes a respeito disso, do gramado sintético. Ele uma vez falou o seguinte, tem uma revista científica que fala disso, que o gramado sintético não é pior, tal. A gente já desmontou, é um artigo, é uma revisão, literature review, não sei como é que fala em português, me esqueci a palavra, o termo. E o próprio artigo diz, né, as conclusões desse artigo não servem para fundamentar se o piso sintético causa ou não mais contusões. Por quê? Porque metade da amostra, primeiro, né, de 1.420 estudos, de 1.400 estudos, pesquisas, né, dados, de 1.400 reduzidos para 24 estudos, metade desses estudos metade dessa amostragem que sobrou não são jogadores de futebol profissional. E no texto fala o seguinte, os jogadores mudam a maneira de jogar para jogar na grama sintética. Ou seja, o artigo não vale nada. Não tem valor para dizer, aqui faz bem. A certificação da FIFA, também eu provei que a certificação da FIFA pro gramado não serve. Por quê? Porque a certificação da FIFA mede o mínimo e está abaixo do gramado natural. Particularmente, a tração e a torção. Discutimos sobre isso. E ele, num programa, disse o seguinte, eu conversei com o médico tal, o especialista, e o médico falou que gramado sintético não é conclusivo. Se você perguntar para mim se é conclusivo, a resposta científica é não há consenso. Entretanto, todas as evidências sérias disponíveis apontam para aumento de lesão. Essa é a resposta científica. E por que não há consenso científico? Porque futebol, jogo de futebol, é um jogo de infinitas variáveis. Então, o cara torce o joelho, pode ser a grama, pode não ser a grama, pode ser o vento, pode ser sozinho. E se você for fazer essa medição, você não vai poder fazer com o time. Pega o time do Palmeiras e fala, o time do Palmeiras teve menos contusão jogando mais na grama sintética. Portanto, grama sintética gera menos lesões. Você não pode ter essa conclusão. Por quê? Porque, por exemplo, os jogadores do Palmeiras podem ser naturalmente menos propensos a terem contusões. Você tem que ter essa amostragem, você tem que ter a prova, a contraprova. Você tem que pegar esse mesmo grupo de jogadores, jogar na grama sintética, jogar no gramado natural por um período muito longo. A estatística tem que ser uma estatística vasta, bem vasta, não pode ser uma amostragem de 40 jogadores, não funciona. Então, é muito... E ele colocou isso, ele falou isso, a gente conversou, enfim. E depois, o Danilo Lavieri, ele vem com essa declaração aqui e, curiosamente, ele cita o PVC. Sempre uma metáfora que eu considero muito boa, porque explica muito bem essa questão sobre o senso coletivo, né? A gente vai falar que, tem que pensar no produto, tem que pensar de forma coletiva. As pessoas talvez às vezes não entendam muito bem. O PVC usa a metáfora da árvore. Então, você tem uma árvore e cada clube é um galho daquela árvore. Naturalmente, dentro de uma árvore vai ter um clube, um galho maior, um clube menor. Só que para que os galhos sobrevivam, você precisa ter o tronco funcionando, a raiz funcionando, você precisa ter tudo um conjunto, todo um conjunto. O que hoje quer o Flamengo é ser um galho mais forte que todos os outros dentro dessa divisão de direitos, sem pensar no que vai acontecer com o resto da árvore. Então, assim, é uma atitude muito, muito egoísta. Sim, o Flamengo está recebendo um pouco menos de dinheiro do que recebia no contrato passado. Mas por quê? Porque há um movimento para que a Liga Brasileira, que não existe na prática, tenha uma divisão nos mesmos moldes do que acontece na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália, cada um com a sua particularidade. Mas o que tem todas elas em comum é você divide de uma maneira mais igualitária para que os clubes que têm menos torcida, para os clubes que têm menos receita de patrocínio, consigam competir um pouco melhor e consigam dar condições melhores para a competição de uma forma geral. Aí ele ignora a particularidade de cada país. Cada país tem a sua particularidade. E essa metáfora, analogia da árvore é uma das coisas mais frágeis que eu já vi recentemente. Sabe por quê? Porque o futebol brasileiro não é uma árvore com cada galho sendo um clube. Cada clube é uma árvore separada. Não existe essa árvore. Essa árvore, sabe o que seria? A Liga. E a Liga não existe. E quando o Lavieri usa esse exemplo e fala que o Flamengo está querendo ganhar mais do que todo mundo, isso foi um dia depois da declaração do PVC. O Rodrigo Matos já tinha comentado a respeito disso, já tinha desmontado os argumentos do PVC. E não contentes com isso, a cereja do Sunday é isso aqui.
seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Um presidente de clube mulher é uma grande conquista feminina. Uma grande conquista. Que precisa ser aplaudida e merecida. E merecidamente. E ela tem muitos méritos em várias coisas que ela fez. Mas a crítica que ela recebe tem que ser proporcional ao tamanho que ela tem. Ela é presidente do clube mais vitorioso do futebol brasileiro, junto com o Flamengo nos últimos 10 anos. O clube de segunda maior receita no país. E quando ela dá uma declaração como essa, eu não vou comentar sobre a inteligência dela. A opinião sobre a inteligência dela vocês podem tirar vocês mesmos. Vocês construam a sua avaliação com relação a ela. Eu vou falar sobre a nossa inteligência. Quando ela fala uma frase como essa, e essa frase ela decola na cabeça de muitos torcedores, ela para mim é automaticamente um desafio à inteligência. Porque você tem que ser... ela nos ofende porque nunca houve uma liga. E não há nenhuma perspectiva de liga. E o Flamengo nunca falou que sairia de uma liga. E o Flamengo nunca falou que tem interesse de jogar sozinho. Mas as frases de efeito bem construídas fazem parte daquela narrativa que começou com o Flamengo entrando na justiça sem apresentar os fatos para sua torcida. Que é uma crítica que eu faço. Se o Flamengo tivesse construído a narrativa antes, teria havido muito menos problema. E essa declaração soaria estúpida, né? A declaração seria considerada estúpida por um número muito maior de pessoas do que está sendo agora. Eu não vou comentar sobre a inteligência dela por uma razão. Primeiro, acho que vocês têm toda a condição, se vocês estão aqui no canal, vocês são inteligentes, não preciso guiá-los na sua avaliação com relação a ela. Mas fica uma questão, né? Uma grande gestora dotada de conhecimento, inteligência financeira e emocional, não mentiria contumazmente como ela fez nessas declarações. Porque a mentira é uma mentira que está colocada no segundo nível, no nível da liga que não existe. Ela sabe que não existe. E quando ela fala, ela vilaniza o Flamengo, ela sabe, ela olha para esse histórico que o Túlio apresentou e fala, opa, tem dois lados. Mas aí que se constrói a narrativa. A defesa não estava muito bem montada. E essa narrativa, ela cai perfeitamente. E a gente aqui, em outros canais também, o Rodrigo Matos, o Mauro, a gente tenta desconstruir. Um alcance muito menor do que ela tem falando na TV aberta na Record. E aí, o ponto que mais chama atenção para mim e que também precisa ser pontuado é essa sugestão aqui. É o que insinua o PVC nessa fala. E eu vos pergunto, vou colocar no ar agora, nós sabemos que há problema na Justiça do Rio de Janeiro. Nós sabemos que há problemas na Justiça do Rio de Janeiro, como há problemas em outros estados também. Mas na posição que ele tem, exercendo o ofício que ele exerce, esta insinuação tem um valor um pouco além do que eu teria como um youtuber. Eu não sou jornalista, eu não tenho um código de ética de jornalismo. Eu tenho um código de ética de pesquisador e a minha reputação, portanto eu não faço, mas teria um impacto menor. Eu não estou aqui exercendo a minha função. Se um dia eu quiser vir aqui contar um monte de mentira pra vocês e falar um monte de história, causos, é o meu canal, eu posso fazê-lo. Essa insinuação não é passível de nenhum tipo de punição, não é crime, sequer é uma ilação, quase que eu falei inalação, mas é muito ruim do ponto de vista jornalístico. Só que a minha impressão, sem ser advogado, é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceita algumas liminares que outros tribunais não aceitam. Aceita algumas decisões liminares, que são provisórias, algumas decisões que outros tribunais não parecem aceitar igual. Isso a gente pode chamar de Campos, inclusive, para falar sobre isso amanhã. O que essa insinuação quer? O que isso quer dizer? Que a Justiça do Rio é mais corrupta do que o resto do Brasil? É mais leniente? É mais flexível? É mais facilmente seduzida pelo poder do Flamengo? E isso também, 24 horas depois, veio do Danilo. O Flamengo tentou no primeiro movimento e não conseguiu. Teve que ir pro Tribunal do Rio, que é o mesmo tribunal que concedeu as liminares pro Edinaldo. Qualquer coincidência... O que quer dizer isso? Você pode concordar ou discordar do que eles estão falando. Não importa. Sua opinião é absolutamente irrelevante nesse aspecto, se você não tiver a menor capacidade de comprovar o que você tem. Porque o que você está dizendo, você tá insinuando alguma coisa, o que não é passivo de punição, mas é muito
muito ruim do ponto de vista da formação de opinião de quem está assistindo. Tá aí, galera. Esse vídeo é muito esclarecedor com Fabrício Kika. Toda a cronologia desse caso, Flamengo, Libra e todos os outros clubes que o envolvem. É muito fácil ficar soltando notas, isso e aquilo, de repúdio sobre a ação do Flamengo na justiça em questão de direitos de imagem que não foi resolvido, como mostra aqui o blog do Túlio Rodrigues diz tudo. E o Fabrício Kika, foi claro, momento a momento, e a presidente do Palmeiras chega e solta aquela nota que ela também tem responsabilidade, que era para ter resolvido e não resolveu. E é muito fácil soltar a nota da entrevista falando que o Flamengo é o bicho papão, é o bicho de 7 cabeças e tudo mais. Como eu venho falando nos outros vídeos, o Flamengo está de acordo, assinou e tudo com relação aos 40% que são divididos igualitários aos clubes, os 30% que é de acordo com a sua posição do campeonato e os 30% que é o que está em questão sobre as cotas de TV, que ficou para ser definido toda a divisão entre clubes na Assembleia que houve em maio e houve uma segunda, parece que em setembro, se eu não me engano, e nada disso foi definido. E como o Kika, o Mauro César, o Rodrigo Matos, não existe liga, existe um conjunto de Clube dos 13 focado em receita apenas. E é difícil, cara, explicar algo para quem não quer entender. E particularmente quase a imprensa toda paulista. PVC, Sormani, Danilo Lavieri e uma série de outros que não querem entender e não faz questão de entender e fica comentando algo que não sabe. Se a justiça acatou é porque tem algo. É só ver esse vídeo aqui, é bem esclarecedor com o Kika. Simples. Mas ninguém quer. Principalmente os torcedores do Palmeiras, São Paulo e etc. Beleza, o vídeo é só. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho, chega com like. Aí pro vídeo também ajuda demais. Compartilha, comenta, dê sua opinião aí. Diz aí o que você acha, torcedor. É importante pra gente. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.